Salve a minha rapaziada, você já me conhece, meu nome é Lohan Santos e eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é uma sexta-feira, dia 10 de outubro, e hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a nova lista de Uber Black e Comfort para 2026 em todo o Brasil. Em janeiro de 2026, a Uber já comunicou quais são os carros que permanecerão na categoria Comfort Black, e a gente vai dissertar um pouco sobre isso, principalmente aqueles motoristas que fizeram um investimento de 80 a 100 mil reais nesses carros, que são carros muito bons, porém acabaram saindo aí da categoria. Fato é, rapaziada, que o seguinte, como tá aparecendo aí para vocês, alguma das listas desses carros que por ano de fabricação ou por simplesmente a Uber achar que eles não devem mais pertencer às categorias, eu vou falar um pouco aqui sobre isso. Antes de qualquer coisa, já vou pedir para você, se essa informação foi válida e se tem alguma importância para ti, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para estar por dentro de todo o nosso conteúdo, que é de suma importância, tá? Que não só essa, mas notícias como essas aqui, informações, na verdade, como essas aqui, alcance o maior número de pessoas. Tô indo ali na Avenida Antares para ver se a gente consegue encontrar um lava-jato para que a gente consiga trabalhar aqui nessa sexta-feira. O carro tá imundo de ontem, rapaziada. Ontem eu peguei uma chuvinha de manhã e peguei lama, enfim, tá muito sujo o carro. Então vamos lá na Avenida Antares para que a gente consiga aí lavar o carro e trabalhar com dignidade. Fato é que acredito que você já tenha deixado seu like, já tenha se inscrito e já tenha comentado aí em relação ao que eu vou falar. E é o seguinte, rapaziada, gostaria de estar deixando uma mensagem para vocês antes de eu falar desses três carros, tá? Que vão sair da categoria. A primeira coisa, vou dar uma dica para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer, isso serve para mim também, porque quase que eu cometi um erro e eu vou falar sobre isso aqui. A primeira coisa que nós, motoristas de aplicativos, devemos entender e principalmente ser atentos em relação a Uber é que quando formos pesquisar um carro para poder colocar na categoria Comfort Black, a primeira coisa antes de comprar o carro é você entender quais são os modelos que estão atendendo essas respectivas categorias nas locadoras. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui. Nas locadoras. Por que eu digo isso, rapaziada? Não é uma certeza, porém, querendo ou não, passa não vou dizer uma sensação de segurança, mas você fica meio que calçado em relação a esses carros que estão na locadora atendendo categoria A ou categoria B, Comfort e Black mais especificamente, porque para você rodar, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, cadastrar o carro na categoria mais inferior, que é a categoria X, você só precisa que o modelo seja de 2011 para frente. Então, quando você for pesquisar um carro para trabalhar, você quer agregar esse carro, seja na categoria Comfort ou X, vá nas locadoras ou faça uma pesquisa rápida que dá para fazer pela internet, para você entender quais são os carros que estão nas locadoras representando a categoria Comfort e Black, para que você diminua a probabilidade de você comprar esse carro e esse carro no ano seguinte ou subsequente cair da categoria e você ficar de mãos atadas, porque vale a pena se ressaltar que a gente que vem daqui de baixo, a não ser que você tenha condições, que eu acho que não é a realidade aqui da maioria dos motoristas, mas se você tem Brasil, de comprar um carro à vista todo ano, ou se vem acontecer isso que aconteceu, desses carros caírem, você ter condições de vender, pegar esse dinheiro de entrada e inteirar com mais uma outra parcela e comprar de novo
mais um carro à vista. Eu acredito que essa não seja a realidade daqueles que me seguem e muito menos da maioria dos motoristas de aplicativo. Enfim, primeiro eu vou falar da categoria Comfort, que é um dos carros que é muito bem... como é que eu vou dizer? Ele é bem procurado pelos motoristas de aplicativo, porque o custo de manutenção é baixo e é um carro que consome muito menos. Então, ou seja, Renault Logan. O Renault Logan, ele é um dos preferidos de todos os motoristas pelo custo, tá, de manutenção e também pelo custo-benefício. O Renault Logan saiu da categoria Comfort e para janeiro de 2026 não estará mais entre esses carros que vão atender a categoria. Agora eu vou falar de dois carros que muita gente comprou, rapaziada. Muita gente comprou também pelo custo-benefício, que eram carros que atendiam e atende até hoje, até a presente data, a categoria Black. O primeiro deles é o Kardian, que tá caindo também aí da categoria. E o segundo, rapaziada, é um carro que realmente não dá para entender. Porém, como eu disse, toda vez que você for comprar um carro, você, principalmente para atender essas duas categorias, olhem nas locadoras. Esse carro está nas locadoras para locação? Se estiverem nas locadoras para locação, dificilmente ele vai cair dessas categorias. E o que aconteceu? O Basalt, rapaziada, ele caiu da categoria Black. E é um carro onde, para atender esse tipo de categoria, é o melhor custo-benefício. Se não me engano, 3 cilindros, 1.0 turbo, na faixa aí, o mais completinho. Você até consegue encontrar com os descontos, com tudo, a R$105 mil. Ou seja, a Uber derrubou o carro. Aí eu te pergunto, e olha só o pulo do gato: se você pesquisar nas maiores locadoras, pelo menos aqui do Rio, nenhuma delas atende com esse veículo. Consegue entender? Nenhuma dessas locadoras atendem com esse veículo. Ou seja, se você for lá fazer uma pesquisa de carros blacks que as locadoras estão atendendo e fazendo locação, todos os carros blacks que estão na locadora, muito supostamente, tá? Eu posso dizer única e exclusivamente, esses carros vão atender a categoria Black. Então, assim, não é, como é que eu vou dizer, uma certeza, porém você minimiza os riscos de fazer um investimento. Vou dar até o nome dele aqui, que é um cara que eu gosto muito, assisto os vídeos dele, apesar dele não ter mais postado, eu assisto muitos conteúdos dele, que é o Uber Belfor Roxo, tá? Segundo informações aqui que eu tive do meu grupo. E se você quer estar participando e estar melhorando o seu saldo, eu peço a você que clique aí no link na descrição e vá de encontro aí ao nosso grupo de WhatsApp, no qual a gente tenta ajudar da melhor maneira possível todos os motoristas, tá? Que lá estão. Somos quase 60 motoristas lá, estamos crescendo bem devagarinho, mas com bastante conteúdo. Valeu, rapaziada? Enfim, se não me engano, a informação que eu tive lá no grupo do rapaz, ele tá pagando acho que 3 mil de financiamento por mês. Dentre esses 3 mil, se não me engano, deu 25 mil reais de entrada. E agora, infelizmente, o carro caiu da categoria. Ou seja, 3 mil de parcela para rodar com o carro no Comfort, com Comfort pagando aí, tá? Muitas das vezes 1,50 km. Ou seja, que prejuízo, rapaziada. Que prejuízo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Peço para você se inscrever, compartilhar, curtir. E deixa aí nos comentários o que você acha. Se foi justo a Uber fazer o que fez, principalmente com o Kardian e com o Basalt. E se hoje em dia ainda está valendo a pena você fazer um investimento tão grande
para poder rodar no mundo dos aplicativos. E só para fechar aqui, que eu já ia me esquecendo, eu ia fazer um investimento de comprar o Logan para poder colocar para rodar, né, rapaziada? Tendo em vista que ele atende ou atendia até 2026, pensando no futuro, atendia a categoria Comfort e hoje não atende mais. Eu já tinha dado uma pesquisada, algumas locadoras ainda trabalham com ele, mas hoje em dia não. Se você não quer errar, como eu já disse, carros de locadora, por exemplo, categoria Comfort, se você parar para pensar, você pode pensar lá no Tracker, tá? Polo Tracker, você pode pensar no Cronos e você pode pensar nesse que eu utilizo aqui, que é o Onix Plus. Valeu? Tamo junto, deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. E se foi de valência para você aqui essa informação, compartilhe também. Valeu? Tamo junto e até a próxima.